Saúdo aos irmãos e às irmãs com a paz do Senhor. Hoje eu vou gravar mais um vídeo. E o tema desse vídeo hoje é: sirva a Deus por amor e não por medo. Eu quero ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, e somente o versículo 14, que diz assim: digo também que o reino será como um senhor que ao sair da viagem convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. É uma parábola muito conhecida sobre os talentos. Aquele senhor que confiou os seus talentos, a um ele deu uma quantidade de talentos, a outro ele deu outra e a outra ele deu outra. Nessa parábola diz que alguns comercializaram esses talentos e um deles simplesmente enterrou. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o que é ser servo. Essa mensagem hoje é mais única e exclusivamente para aqueles que já são cristãos. A partir do momento que você aceita a Jesus como seu único salvador, único e suficiente salvador da sua alma, da sua vida, você crê, você acredita, você confessa que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e que é Deus também. A partir desse momento você se torna servo de Deus. A palavra servo quer dizer aquele que não é livre. Olhei no dicionário, aquele que não é livre, aquele que não tem direito a bens. Aí você deve estar se perguntando, mas irmão Fábio, eu sou servo de Deus, mas também sou filho de Deus. É verdade, irmão. Mas observe primeiro, eu quero que você observe hoje, eu venho aqui, eu senti no meu coração de falar sobre a questão do ser servo. Irmão, quando você lê o Apocalipse, um dia, se Deus quiser, ainda quero ter oportunidade, tenho a oportunidade, vou fazer isso. Quero não, eu tenho essa oportunidade, vou fazer em nome de Jesus, se Deus quiser. Eu vou gravar alguns vídeos falando sobre o Apocalipse. E quando você olha no Apocalipse, você vê que a igreja do Senhor, ela irá, e ela está hoje, nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos duros. E foi pregado algum tempo atrás, está sendo pregado até hoje, um evangelho de facilidades, um evangelho da teoria da prosperidade, aonde você tem direito a isso, tem direito àquilo, porque Deus vai te dar. Irmão, não é verdade. Qual que é o perigo desse evangelho de maldição? Mas, irmão Fábio, o senhor tem base bíblica para falar isso? É só você ler a Bíblia, meu irmão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vocês são servo não tem bens, não tem direito. Não estou falando aqui, irmão, voto de pobreza. Seja inteligente, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você não se apegar a isso. Por quê? Porque foi pregado um evangelho de tanta facilidade para esse povo. Foi falado, eu mesmo já ouvi alguém dizer assim: aqui na terra você é cabeça, não é cauda, porque você é filho de Deus, você tem direito a comer das primícias, porque onde colocar a planta dos seus pés eu vou te dar por herança. Para com isso. Para. Em nome de Jesus, para com isso. Sabe por quê? Porque essa pessoa que foi evangelizada desse jeito, irmão, ele está na cabeça desse jeito. Aí quando chega numa situação dessa em que nós estamos passando agora, de privações, de ver aquelas pessoas que são inteiramente servos do Senhor e o Senhor está levando. Aí ele começa a se perguntar: calma aí, mas então me pregaram a mentira? E essa pessoa pode até se desviar da presença do Senhor, pode até deixar de acreditar, porque primeiro ele não estudou a Bíblia, e eu quero te dizer, servo não tem direito a bens. Seja servo do Senhor e sirva a Deus por amor e não por medo. Por amor. Sabe o que é servir a Deus por amor? Porque tem muita gente que serve a Deus com medo de ir para o inferno. Ele tem na cabeça dele que Deus quer mandar ele para o inferno de todo jeito, de todo jeito. Não é assim. Deus não quer te mandar para o inferno. Deus é um pai. Mas sirva a Deus. Coloque as vontades de Deus antes das suas vontades. Claro que essa palavra serve para mim também. O grande problema quando você vê um pregador pregando, alguém falando, que você ao invés de aceitar a palavra, de recolher a palavra para você, você começa a olhar a vida dele e fala assim: ah, mas ele tá... E daí? E daí?
Coloque primeiro a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Irmão, e eu vou dizer uma coisa para você. Tem coisas que a vontade de Deus na sua vida não é a mesma vontade de Deus na vida do outro. E as pessoas colocam isso para os outros. Me recordo de uma vez que um presbítero contou na igreja uma experiência que ele teve de um irmão que queria por tudo ir para a missão. E que o sonho dele era ir para a missão. E que quando vinha algum missionário de fora que falava aquelas coisas, ele ficava ali olhando e queria ir para a missão, ir para a missão, ir para a missão. De repente, um dia ele chamou a família dele, chegou para o pastor, eu senti no meu coração que eu tenho que ir para a missão para tal lugar. E o pastor, irmão, dá mais um tempo, vamos orar mais um pouco. Não, é mandamento bíblico, a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura e aquela loucura toda. Pastor, fazer o quê? Então vai. E esse presbítero, muito amigo meu, estava dizendo que esse irmão ficou lá 1 ano. Aí quando voltou de lá, ele perguntou, e aí, irmão? Ganhou muitas almas? Ele disse, rapaz, eu voltei depois de 1 ano e voltei, devia ter voltado era antes, porque se eu ficasse mais eu perdi até a minha. Sabe o que é isso, irmão? Cada servo tem a sua chamada. Cada servo tem o seu jeito, tem aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. O que Deus colocou na sua mão para fazer, faça com todas as suas forças. Aí você vê alguém que prega bonito, que fala, que emociona e você quer aquilo. Não! Deus te chamou às vezes para você ficar ali, dar um sorriso para alguém que está triste. Para você ajudar em outras áreas. A igreja é completa, irmão, cada um faz uma coisa. Uma vez eu fui para uma vigília, aqui em Cuiabá, muitos anos atrás. Era uma igreja, estava começando, uma igreja pequena. Não era um ponto de culto, se tornou, hoje está uma igreja grande. Mas na época era até um pontinho de culto alugado. E eu fui lá com o irmão que colocaram ele para dirigir aquilo. E ele se achava tão pequeno. Ele se achava. E ele disse para mim assim, eu não sei porque o pastor me colocou para tomar conta disso aqui. Tanta gente lá, cheio, irmão, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei ensinar. E ele começou a falar tanta coisa que ele não sabe, eu fiquei só quieto orando. Ele falou assim, eu não sei em que Deus me usa. E era uma vigília, quem já foi em vigília sabe. A vigília começou ali umas 10 horas da noite e até 6 horas da manhã. Irmão, e era assim, 1 hora de oração, a gente louvava, contava testemunho, depois voltava mais um período de oração e assim ia. E eu ajoelhei do lado daquele irmão, que era vou dizer, o pastor daquela igreja. Ele não era ainda levado a pastor, mas ele estava pastoreando, cuidando daquele povo com toda humildade. E aquele homem, irmão, nós ajoelhamos ali, eram as 10 e pouco da noite, e ele começou a orar e orar e orar. E aí deu período de louvor, os irmãos, o irmão que estava tomando conta da vigília, que não era ele que estava ali dirigindo, a gente cantou e aquele irmão ali ajoelhado orando e gemendo. E aí deu 2 horas da manhã, a gente foi para o segundo período, ele ali ajoelhado só gemendo e orando. Irmão, quando deu 6 horas da manhã ele levantou. Eu nunca falei isso para ele, mas no meu coração eu fiquei pensando assim, será que ele ainda não sabe qual é a área que Deus usa ele? Porque você ficar ajoelhado, meu irmão, de 10 e pouco da noite até 6 horas da manhã, sem se mexer no lugar, só orando e gemendo, é usado por Deus grandemente. Não é qualquer um que faz isso aí não, irmão. Eu vou dizer bem para os irmãos, eu já ouvi dizer, mas a única pessoa que eu já vi foi ele. E ele ainda ficava se perguntando onde Deus usava, por que o pastor tinha colocado ele para aquilo. Porque naquele momento de início de trabalho, de quebra de barreira, precisava alguém extremamente de oração. E era ele. Deus abençoou grandemente. Hoje é uma igreja bem formada, bem estruturada. Conseguiram comprar terreno, construíram uma igreja abençoada naquele lugar. E hoje os irmãos estão lá congregando. Ele não pastoreia mais lá. Nem sei se ele está pastoreando hoje. Perdi o contato com ele. Mas é nesse ponto que eu falo o que é ser servo. O que é servir a Deus. Você não importa qual denominação religiosa você é. Não importa. Isso não me interessa e nem muito menos interessa a Deus. A Deus mesmo que não interessa. Aí você está se perguntando, às vezes você fica perguntando qual denominação religiosa é mais santa, leva mais fácil para o céu. Para com isso. Para com isso.
ficar lá na vocação em que fosse chamado. Sirva a Deus lá onde você está. Mas sirva a Deus. Sirva. Ajude. Seja servo. Fala, Senhor, o que eu posso fazer? Em que eu posso ajudar na tua obra, Senhor? Eu estou aqui para ajudar. Eu sou servo. Irmão, e aqui na terra você vai ter 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Tá? Esse é o vídeo de hoje. Sirva a Deus por amor. Por amor. E não por medo de ir para o inferno. Quanta gente serve a Deus só por medo de ir para o inferno. Faz tudo o que mandam com medo de ir para o inferno. Tudo que mandam. Aí chega alguém lá hoje, prega um costume, e aí ele já volta cheio daquele costume. Aí vai outro lá amanhã, desprega aquele costume, e ele já fica na dúvida qual dos dois é que Deus usava mais. E aí cada vez a cabeça dele fica mais bagunçada, e o que ele tem mesmo, ao invés dele se aproximar, ter intimidade com o Espírito Santo e perguntar, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim, Espírito Santo? Aí ele começa já a murmurar, porque um é de Deus, porque outro de Deus, porque fulano está desviado, porque aquela coisa toda. E no final, ele não tem nem certeza da salvação. Irmão, se aproxime do Espírito Santo. Seja servo. Sirva a Deus por amor e não por medo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Nunca esqueça de orar pelo irmão Fábio. Ora pelo irmão Fábio. Por favor, ora por mim. Tá? Sou carente das orações. Necessito das orações da igreja e dos irmãos. Um abraço e um beijo. Que Deus abençoe grandemente.